Olá, sejam bem-vindos ao canal. Hoje eu tô aqui meio apertadinha, sentada no chão do banheiro, mas eu vim falar para vocês de uma coisa que eu acho que tem pouca informação na internet. Pelo menos na época que eu precisei de procurar, eu quase não vi informação. Então, tô aqui para falar para vocês do vaso sanitário com saída horizontal. O que significa isso, né? Para que isso? Bom, a maioria dos vasos, o vaso sanitário tradicional, né, para quem não sabe, né, ele tem a saída, então, ele tem a saída vertical, ou seja, aqui, ó, para você instalar o vaso, você precisa fazer um buraco na laje, né? E aí, quando você dá a descarga, a saída de toda a água que está aqui dentro, ela é feita verticalmente, vai para baixo, né? E aí, o que acontece? Atravessa a laje e aí, no piso de baixo, no andar de baixo, essa tubulação, ela é desviada e é desviada, então, para uma parede, né? Onde esse tubo é desviado de novo para baixo, né? Então, chega no andar de baixo, é desviado horizontalmente até a parede, onde é desviado de novo e desce verticalmente até, se for uma casa, vai caminhando, né, até a fossa da casa. Se for um apartamento, vai caminhando, imagino eu, até o esgoto da cidade, né? A linha lá de esgoto da cidade. Bom, aqui eu moro em apartamento. Então, no meu caso, os vasos sanitários que tinham aqui na minha casa, eles tinham essa saída vertical. Esse desvio para a parede era feita no apartamento do meu vizinho de baixo, né? E encontrava com essa tubulação, né, esse duto central que é de descida de esgoto do prédio, ok? Bom, mas o que acontece? Na minha reforma, eu decidi mudar o vaso sanitário de lugar. E quando você precisa fazer isso, você precisa então de fazer um novo furo, né? Porque aquele furo antigo, como que faz? Ele fica colado aqui assim no vaso, né? O vaso já é colocado logo em cima do furo. Então, no meu caso, se eu quero trocar o vaso sanitário de lugar, eu preciso de fazer um novo furo. E fazer esse caminho todo, esse desvio todo, no andar de baixo, que no caso era o apartamento do meu vizinho de baixo. Então, ele teria que concordar com essa mudança. E quando eu fui fazer essa proposta para ele, eu fui mostrar o que eu precisava fazer, ele não concordou com essa mudança, né? Porque tá certo, teria que entrar na casa dele, teria que fazer uma reforma dentro da casa dele e ele não estava disposto a isso, essa bagunça. Então a gente começou a pensar, como é que nós vamos fazer, né? Eu queria muito fazer essa mudança, porque eu precisava desse espaço num outro cômodo. Eu tive que movimentar o banheiro para um outro lugar dentro da minha casa, para criar mais espaço na cozinha. E aí a arquiteta e o engenheiro que estavam aqui comigo na obra, eles me falaram sobre um vaso com saída horizontal. Apesar de que eles nunca tinham utilizado isso, mas eles tinham ouvido já, eles tinham referências sobre esse tipo de vaso, né? Então, nós fizemos isso aqui. Eu usei esse vaso com saída horizontal. A saída horizontal, então, aquilo que ficaria aqui no chão, aquele furo que ficaria aqui no chão, né, no vaso tradicional, ele vem aqui atrás. Ele é essa saída aqui, essa segunda. Eu não sei se vocês conseguem ver direito, porque todo vaso ele tem uma entrada de água, né, que é essa aqui de cima, que é quando você dá a descarga lá em cima, ele entra, existe uma entrada de água aqui, né? E aqui o meu, então, ele tem dois pontos. Ele tem o de cima, que é a entrada de água, e tem esse branco aqui, grande, que vocês podem ver aqui, que é a saída. O vaso já vem dessa forma, tá? Então, quando você dá a descarga, ele joga toda a água para cá.
O que que precisa, o que que a gente precisa ficar atento na hora de instalar um vaso desse? Bom, aqui você tem então que fazer esses desvios, né? Pela parede, não mais tá no piso de baixo. Então você tem que se preocupar com a inclinação que você vai ter para levar essa água até o ponto de descida central, ok? Aqui no caso, eu falei para vocês que eu fiz isso em 2 banheiros. Então, lá no outro banheiro, que eu fui direto, eu dei... São 2 soluções diferentes que eu tenho aqui em casa. No outro banheiro, eu tinha a distância de 1,5 metro da saída do vaso até a tubulação de descida do prédio. Então, com 1,5 metro, deu tranquilamente. Ele ficou com uma queda, né? De forma que eu não tenho nenhum entupimento nessa tubulação. Eu evito, né, o entupimento. Tanto que eu tô aqui já utilizando esse vaso, já tem mais de 1 ano e meio aqui em casa, e eu nunca tive problema de entupimento nele, tá? É claro que eu peguei um vaso aqui de qualidade, né? Isso aí eu vou deixar para vocês também na descrição do vídeo, porque eu acho que isso tem importância, né? A escolha aí do vaso sanitário. Mas então, como eu ia dizendo, então eu tive que dar 2 soluções. Então, porque primeiro você tem que preocupar com a distância. Porque se você tiver uma distância muito grande de onde você vai instalar o vaso para onde é essa descida de água, aí você tem que preocupar com essa coisa do entupimento e do retorno, né? Porque tem que ter uma queda. E essa queda aí, não sei, fazer uma conta aí de 1 centímetro por, né, 2 centímetros por metro. Tem que fazer uma conta e tem que ver se dá. E é um especialista aí que é bom que te ajude a calcular, tá? Agora, aqui nesse banheiro, eu tô aqui num banheiro de serviço, que na verdade, isso eu posso falar com vocês depois em outro vídeo, né? Eu resolvi fazer o meu banheiro de serviço bem bonitinho e utilizar ele como lavabo também. Não ter só um banheiro de serviço, que eu fizesse assim mais ou menos, e aí as minhas visitas, em vez de elas utilizarem o banheiro social que eu tenho na parte íntima do apartamento, elas usam esse daqui, que ficou bem bonitinho, ficou pequenininho, mas ficou bem bonitinho. E aqui para a área do chuveiro, eu coloquei um box joteado para não aparecer. Então, daqui para cá é como se fosse um lavabo. Bom, já mudei de assunto, né? Vamos embora voltar para o vaso. Mas aqui nesse banheiro, o que aconteceu? A tubulação de descida do prédio, ela não estava nesse lado da parede, ela estava do lado de cá. Ela estava do lado de cá e bem lá na ponta, sabe? Bem lá no beirado do box. E aí vocês vão falar assim, mas era só, já que você mexeu no seu apartamento todo, era só passar esse vaso pro lado de cá. Eu poderia fazer isso sim, mas o que acontece? Eu tinha um pilar aqui no meio do caminho. Então, o que acontece? É um outro problema que você tem que olhar. Você tem que ver se esse caminho dessa tubulação até a descida do prédio, se ela está livre ou não, né? Porque, de repente, você encontra um pilar no meio do caminho e aí você não consegue levar essa tubulação até lá, tá bom? Eu aqui, então, resolvi fazer o quê? O que eu fiz para solucionar o meu problema, já que está do lado de cá essa tubulação? Eu levei a tubulação até o ponto antigo de onde estava o vaso. O vaso, na verdade, ele estava aqui, ó, dentro desse box. Então, o que eu fiz? Eu fiz um degrauzinho aqui, ó, na entrada do box. Esse degrau aqui, ele tem uns 15 centímetros. E o que eu fiz foi isso, eu joguei a descarga aqui, essa água do vaso para a parede, da parede eu desviei até o ponto antigo e ali eu voltei dentro desse degrau, tudo fazendo a queda, tá? E aí deu tudo certo, funciona
tem 1 ano e meio, tem um pouco mais de 1 ano e meio que eu tô aqui usando este vaso, deste modelo, deste tipo, e não tive problema. Bom, se vocês gostaram do que eu falei, do que eu mostrei... aqui, antes disso, eu queria só mais um detalhe. Eu queria falar dessa peça aqui, que é bem importante, tá? Assim como quando você vai instalar um vaso de descida vertical, ele tem uma peça que fica aqui, que você precisa colocar para o cheiro não voltar. Então, aqui é a mesma coisa, tá? Eu vou deixar na descrição um link para mostrar esse anel de vedação. Ele é indispensável. Na hora de você instalar o vaso, você precisa colocar o anel para que não volte o cheiro, né? Ok? Então, assim, não volta mesmo, funciona, é muito bom e é uma solução aí para quem está precisando mudar o vaso de lugar e não quer fazer essa obra, né? Não quer mexer com o vizinho, ou o vizinho não colabora, não concorda. Bom, é isso aí. Então, se você gostou do vídeo, deixa um like. Se você quiser mais informação, você se inscreve no canal. E se você ficou com alguma dúvida ainda sobre esse vaso, se eu não falei alguma coisa sobre ele e tal, coloca aí nos comentários, pode me fazer a pergunta que eu te respondo rapidinho, tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo.